Salve, salve galera nerd, salve, salve galera nostálgica. O calor miserável, mas eu tô aqui para trazer informações para vocês. Sim. Eu, meu amigo Pedro Biblioteca, e esse é o IC da DN. Hoje a gente vai fazer um IC do filme do rock. Filme do rock, a gente sabe, já falamos, já teorizamos na DN Degrau. Também tem um podcast no Estação DN. Se inscreve lá, tá ótimo. O nosso podcast que eu e o Pedro conversam sobre o filme. Então, assim, a gente vai fazer hoje um reboot / homenagem / o que poderia ser. O Serginho, uma vez conversando e tal, o Serginho falou que ele viu uma reportagem que o ator de... Carl Hartz, que falecido Carl Hartz, né? Falou interpretou o Apollo Creed. Ele falou que ele não gostaria de ter morrido no rock. Ele falou, por que não me botaram em coma, anos em coma? Agora eu apareceria no filme do meu filho, teria uma boa participação lá, quem sabe estaria lá do lado dele. Eu acho que sim. E esse é o IC da DN. Isso, se o Creed não tivesse morrido no rock, 4 ou 5? Eu sempre me confundo. Acho que é um desses rock aí. Sim. Eu te falo. Então, assim, cara, eu acho que a gente lembra que o Creed lutou com o Dragon, né? Foi. O Homem-Máquina russo, que era uma guerra entre Rússia e Estados Unidos na época. Sim. E ele era o Creed era o símbolo norte-americano para isso. E ele levou uma surra extremamente até um ponto onde ele faleceu. Isso aí, galera. Isso agora, acontece realmente nos ringue. Até hoje acontece. E no filme do Creed, nos primeiros filmes do Creed, ele fala que o maior arrependimento, o Rock fala que o maior arrependimento dele não foi não ter jogado a toalha. Sim. Se ele tivesse jogado a toalha. Agora a gente tem esse si começou a nascer. Se ele tivesse jogado a toalha, provavelmente a gente teria uma primeira mudança. Sim. A vingança do Rock não seria vingança. Seria tipo, eu quero ajudar o meu amigo, não me vingar, mas eu quero ganhar essa pro meu colega. Mas se ele ficasse malzão em coma entre a vida e a morte, eu acho que a vingança valeria e fazeria sim. Mas a vingança é pior quando mata. Sim, tem mais drama. Mais drama. Então, eu acho que não mudaria o filme do Rock. Nesse ponto, eu acho que não mudaria. Eu acho que ele ia conseguir derrotar o Dragon normalmente, e a gente teria isso, e talvez a gente teria uma cena pós-crédito, uma cena final do Rock indo até o hospital e vendo o Creed. Entendeu? Lá. O que seria legal seria os próximos filmes. Sabe o que não derrubaria o drama? Pra mim, na minha opinião, meu e se... Sabe o que não derrubaria o drama? Porque a morte é bem feita, bem elaborada. Quando tem morte assim, a gente vê mais sangue nos olhos do personagem lá para se vingar. Talvez se falasse pro Rock que ele tinha morrido e ele não tinha morrido, ele fosse pro ringue com aquele pensamento de morte, e talvez isso fosse revelado pra gente também no final do filme. Sim. Que a gente também teria um sentimento de morte do Creed, mas no final do filme isso fosse revelado pra gente que ele não tá morto. Sim. Eu acho que seria... Sim. Não quebraria o drama do filme e manteria a sede de vingança lá no topo, né? Eu acho que no próximo filme a gente teria basicamente... Eu acho que o Creed seria muito importante nesse próximo filme, que ele iria mostrar pro Rock que esse caminho que ele estava fazendo com aquele garoto que ele estava tentando treinar, talvez não levaria aquele... Era errado, entendeu? Eu acho que quem abriria os do Rock seria ele próprio, entendeu? Então imagine, acho que não mudaria muita coisa do filme, só mudaria que eu acho que o Creed ia mudar a cabeça do Rock, falando, esse moleque não é certo, esse moleque tá errado, não sei o que e tal. E aí a gente pularia desse Rock pro Rock 6, onde o Rock já tá mais velho. A gente continuaria os dois sendo, acho que continuaria tendo amizade entre os dois. Talvez a gente teria uma noção, talvez, que o Creed tivesse um filho nesse filme, talvez. E a gente teria, e aí eu acho que diferente do Rock, eu acho que a gente teria uma luta do campeão atual com o Creed, com um novo campeão também. E depois com o Rock, no caso. Agora imagine um novo IC do Creed, né? A gente já falou da franquia Rock. Agora do Creed. Agora do Creed. Imagine que o filho, o Creed tinha um filho, né? Com a mulher dele. O Creed do filme a gente sabe que é um filho bastardo.
de um outro... não foi nem de um casamento, foi de uma traição. Sim. Fruto de uma traição. Sim. Aí, imagine o drama do Greed treinar um filho dele para uma luta, para lutar com outro filho dele. Pô, seria uma boa história também. Seria um bom em si, hein, Pedro? Olha, e pensando assim, imagine, aí a gente teria o quê? O foco do Greed, a gente vê o garoto do Greed, ele superar o pai dele por causa disso. Por causa desse drama. Mas e a amizade estaria até abalada, porque o Sylvester Stallone, como Rock, treinaria o filho bastardo e ele treinaria o filho primogênito do casamento. Isso seria interessante, porque ver no ele drama. não assumiria o filho e esse filho passaria por tudo que o Greed passou. E aí o Greed iria... E a gente poderia ter pela primeira vez uma discussão com o Rock e o Greed, cara. A gente ia ver o reverso nesse ponto. O Rock falando, você abandonou teu filho, você não sei o quê. E ele falando, eu tinha mídia no meu pé, eu não poderia aparecer com ele do nada. Os comerciais, os patrocinadores iam me abandonar, tipo, jogar para um lado assim, político-econômico. Acho que seria legal de ver esse drama. E a gente ia ver os dois pela primeira vez, talvez, quebrando a amizade nesse momento. Sim. E depois na luta final, eles se reunindo como família e de repente formando um arco maravilhoso. Sim. A gente que torce sempre pro final feliz. Sim. Pelo menos eu, né? Pedro, eu não sei se curte muito final feliz. Não, eu gosto de final feliz. Então, gostaria de ver esse final feliz. Os dois irmãos lutando um contra o outro. Um ganhando. Sim. Mas agora eu posso trazer o próximo filme, que eu agora vou quebrar o filme. É verdade. Olha, o próximo filme é basicamente o filho do Draco aparecendo. Então eu faria basicamente quase um reboot muito parecido com o filme anterior. Ele ia chamar o campeão nacional. Ele lutou, o Greed lutou com o filho do Draco. Sim, mas espera, ia acontecer isso. E nessa visão, esse filho do Apollo, ele iria morrer em cima do campo. E o irmão vingaria. Ele. Daria uma boa história. Entendeu? Mas no final sempre alguém tem que morrer, né, Pedro? Mas vou te falar, daria uma boa história. Porque eles já teriam feito aquele elo de irmão unido, entendeu? De família. Ia mostrar aquela cena da família unida, planejando aquelas viagens que eles nunca fizeram e tal. E aí o cara, pela mídia também, ia explorar muito isso, esse conflito da Rússia e tal. E falar, não, lembra-se da época que o Creed enfrentou o Draco naquela época e perdeu. Agora é o momento da família Creed ter essa vitória que perdeu naquela época. Então a gente já vê uma mídia extremamente canibal, ataca fazendo isso de propósito. É verdade, daria um bom filme, daria um bom roteiro também. Sim. E aí o filho do Draco ia chegar com muito mais sangue no olho, porque ele tinha perdido, o pai tinha perdido e a família ficou na merda, como isso mostra no filme mesmo do Creed. Isso aí, aquela derrota derrubou mesmo eles. Então ele tava com aquele peso inteiro da família nas costas. Resumo da ópera, galera. Greed com Greed pai e Rock. Esse foi o Cidadela. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal e ative o sino de notificação. Valeu, meus amigos? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que segunda-feira temos live. Valeu! I won't stop reaching for the sky.